Muito boa noite a todos. Nós vamos iniciar a nossa live. Meu nome é Adriele, né? E primeiramente eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui, que vão nos ajudar a compartilhar um pouco mais sobre a doutrina. E a gente vai começar com a nossa mensagem inicial, tá? Essa mensagem ela é do livro Fonte Viva, e a mensagem de número 10. Certamente. Certamente, cedo veio. Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. Quase sempre, enquanto a criatura humana respira a carne jovem, a atitude que lhe caracteriza o coração para com a vida é a de uma criança que desconhece o valor do tempo. Dias e noites são curtos para a internação, em alegrias, aventuras fantasiosas. Engodos mil da ilusão efêmera, que lhes obscurem o olhar e as horas se esvaem num turbilhão de anseios inúteis. Raras pessoas escapam de semelhante perda. Geralmente, contudo, quando a maturidade aparece e a alma já possui um relativo grau de educação, o homem reajusta, apressado, a conceituação do dia. A semana é reduzida para que lhe cabe fazer. Compreende que os mesmos serviços, na posição em que se encontram e se repetem, há determinados meses do ano, perfeitamente recapitulados, qual ocorre as estações de frio e calor, floração e frustescência para a natureza. Agita-se, inquieta-se, desdobra-se, no afã de multiplicar-se as suas forças para enriquecer os minutos ou ampliá-los, favorecendo as próprias energias. E comumente, ao termo de romagem, a morte do corpo surpreende-o no ângulo da expectativa ou do entretenimento, sem que lhe seja dado recuperar os anos perdidos. Não te embrenhes, assim, na selva humana, despreocupado de tua habitação, a luz espiritual entre o caminho eterno. No penúltimo versículo do Novo Testamento, que é a carta de amor divino para a humanidade, determinou o Senhor que fosse gravada pelo apóstolo a sua promessa solene. Certamente, cedo venho. Vale-te, pois, do tempo e não te faças tardio na preparação. O nosso amigo Uriel Santos, ele já está aqui com a gente, eu vou mandar o convite, tá? Ele que faz parte do Espiritismo das 24 horas. O convite para ele, estou esperando ele aceitar. Olá, minha irmã. Olá, meu irmão. Estou ótimo, graças a Deus. E você? Estou bem, Então, graças tá bom. a Deus. O nosso amigo Uriel, né? Ele é da área da advocacia. É um difusor do espiritismo aí, que eu tenho muito orgulho de acompanhar ele pelo Instagram. E eu gostaria humildemente de agradecer por você ter aceitado esse convite tão prontamente e por nos ajudar a estar divulgando um pouquinho mais sobre a nossa doutrina. Ah, que isso. Minha irmã, o agradecimento é todo nosso. Nós estamos profundamente honrados de estar dividindo a noite com você para falar de um tema que eu acredito que é fundamental, não só para o momento que nós estamos vivendo, mas para a condução da nossa existência, que é a questão da resiliência. E eu, como sempre falo, acredito que já passou o momento dos bons serem tímidos. Então, aqueles que estão aqui conosco, compartilhem essa live, compartilhem este momento e vamos conectar cada vez mais corações em amor. Assim que nós pudermos aqui começar o tema, minha irmã, é só você nos dar o comando. Ok, pode se sentir à vontade, o espaço é todo seu, seja muito bem-vindo. Que bacana. Olha, e por favor, sempre que quiser me interromper, fique à vontade. Gostaríamos muito mais que fosse um bate-papo bem descontraído para a gente aprender aqui em conjunto, até porque, como profissional do direito, eu vou aqui surfar por áreas que são completamente estranhas à minha pessoa. Aliás, eu sei quase nada sobre muita coisa.
me arrisco em muitas situações, mas aqui estarei me arriscando mais ainda, porque são áreas que refletem a psique humana. Então, alguns conceitos iniciais, eu inclusive os anotei para que não incorra em nenhum erro que seja muito chulo e não ofenda ninguém. Mas eu gostaria que a profundidade do assunto, a importância dos seres resilientes, fosse voltado para o Espiritismo. Como o Espiritismo ensina-nos a ser resilientes. E dessa forma o desenvolvimento da resiliência nos nossos corações, nas batalhas que travamos diariamente, representando uma importância que sobremaneira vem nos auxiliar a modificar aquele universo que está ao nosso redor. Mas antes de ir à conceituação, à questão espírita, eu preciso falar um pouco sobre o que é resiliência, trazer um pouco de alguns conceitos do que é resiliência. E nós temos aí, então, 3 fases. A primeira fase surge quando nós observamos um conceito da física para a resiliência, que é referir-se à propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Ou seja, talvez este conceito ele começa a nos demonstrar um entendimento sobre a matéria no que se refere à individualidade humana, mas ele precisa ser completado. Porque, veja bem, eu gosto muito de uma figura, de uma imagem, que é quando alguém nos ofende, e aí é aquela figura, olha, a pessoa nos pergunta, você está bem? Está tudo tranquilo? Como é que você ficou? Aí a pessoa fala, pega um copo de vidro. Aí você pega o copo de vidro. Joga ele no chão. Você joga ele no chão. Agora tenta montar ele de novo. Então nós não retornamos àquele tamanho original. Porém, nós podemos e devemos retornar mais fortes, mais endurecidos, mais cascudos, com o aprendizado daquele processo difícil. E é aí que nós entramos na segunda fase da resiliência, que é a capacidade de todos nós, lidarmos com problemas, nos adaptarmos a mudanças, superando obstáculos e resistindo às pressões das situações adversas. E qual de nós, e eu já começo a chamar os amigos que estão adentrando, qual de nós não passa por situações adversas? Por choque, por estresse, por algum tipo de evento traumático, por alguma dor. Porque a dor é o processo de aprendizado ao qual nós estamos acostumados. Veja bem, vou trazer aqui uma leitura que eu gosto muito, que é do livro Renovando Atitudes, do médium Francisco do Espírito Santo Neto e autoria espiritual de Hamed. E Hamed tem um capítulo que eu acho maravilhoso, que ele fala, amar, vírgula, eu até guardo a posição da vírgula, amar, vírgula, não sofrer. O processo natural de aprendizado da individualidade, da criatura, é o amor. É pela lei de amor. Porém, como nós desrespeitamos a lei de amor, como nós criamos lacunas nesse mecanismo universal, nós precisamos do refrigério, e olha como eu estou chamando, do refrigério da dor para retornarmos à normalidade espiritual. Então, todos nós ainda temos esses processos educativos, esses choques, esses estresses, esses eventos traumáticos que vêm para nos ensinar. Por isso que o ser resiliente, as pessoas confundem, minha irmã, não sei se você vai concordar comigo, o que ser resiliente é não ter dor, é não sofrer. Se eu sou resiliente, eu não sofro, eu não passo por problema na minha vida, de forma alguma. Ser resiliente é passar pelas dores, passar pelos problemas, mas aí sim, não permitir que as cargas emocionais do sofrimento venham até nós. Porque o que é o sofrimento? O sofrimento é uma resposta emocional à dor. Há um apanágio, um ditado que nos fala, nem toda dor carrega consigo o sofrimento. E é verdadeiro isso. A dor que carrega consigo um sofrimento é aquela dor que não foi muito bem processada. É aquela dor que não foi muito bem dialogada com as fibras mais íntimas do nosso espírito. Então, nem toda dor carrega consigo um sofrimento. E o resiliente, quando nós aprimoramos essa característica da individualidade em todos nós aprendemos que o processo de dor é educativo e nem sempre ele carrega consigo a resposta emocional do sofrimento. Quando você é resiliente, você mantém uma imunidade mental. E tendo essa imunidade mental,
você cria uma resiliência emocional. Porque nós passamos a condicionar a mente para tolerar pensamentos assustadores. E aí nós entramos na terceira fase. Como eu falei, a primeira fase é aquele conceito físico, aprimorando para a individualidade. Não retornamos ao tamanho natural, mas nos retornamos mais fortes. E a terceira fase nos prepara para as próximas tempestades que virão. Minha irmã, por favor, você é de que cidade? Deixe-me perguntar a você. Eu sou do interior de Sergipe. Interior de Sergipe. Ribeirópolis. E eu sou aqui do interior de Minas Gerais, Patos de Minas. Aí, aqui em Patos de Minas, aqui chove uma vez só no ano. É um mês que chove, não sei como é aí. Mas aqui é um mês só que chove. Aqui tá chovendo bastante, fica oscilando. Chove, para, chove. Não, e aqui nós já acostumamos, nós temos um período no ano. Só que nós acostumamos o quê? Quando esse período começa, dá o final da tarde, eu trabalho aqui pertinho da minha casa, o fórum. Só que o fórum foi construído numa avenida que inunda, alaga. Chega a chuva forte, ele alaga. Aí a gente fala o seguinte, choveu no final da tarde e está no período de chuva, nós sabemos que vai ter outra tempestade no outro dia. E aí nós sabemos que nós não podemos estacionar o carro em determinados lugares, porque a água vai correr o risco de levar. Então, quando nós criamos, e aí a terceira fase do criar-se a resiliência, você enfrentou a tempestade, você está mais forte, mas você não se ilude a ponto de dizer que não existirão mais tempestades na vida. Quando a próxima vier, você está mais preparado, você está mais cascudo, que é uma expressão que nós utilizamos aqui no interior de Minas Gerais. Pode falar, minha irmã. Eu simplesmente fico pasma com essa colocação que você colocou, dividindo nesses 3 pontos. E é muito mais simples de entender dessa forma, porque às vezes a gente para pensar que assim, nossa, ser resiliente, a gente já pensa em quem? Naquele pessoal bem mais evoluído que a gente, né? Divaldo, Chico, Joana, mas todo mundo, gente, eles passaram pela fase que a gente tá. A diferença é o tempo, né? Que eles estão mais à frente do que a gente, e o aprendizado que eles adquiriram. Então, cabe a gente buscar também para conseguir chegar naquele patamar, né? E não ficar, assim, claro, não desmerecer, claro, que Jesus sabe o meu coração. Mas, assim, não colocar isso de uma forma impossível pra gente, sabe? Tudo é possível, basta a gente correr. É maravilhoso isso que você nos traz, minha irmã, porque eu vejo muito que quando nós começamos a adentrar aos pórticos da doutrina espírita, nós criamos 2 comportamentos que são muito costumeiros. O primeiro comportamento, estou estudando a doutrina dos espíritos, sou superior à grande maioria. Esse é um comportamento. Nada mais me afeta. E o segundo comportamento, quando passa essa ilusão primacial de que eu sou um diamante, de que eu sou superior aos demais, vem um que eu acho que talvez seja um pouco mais gravoso, que é o do coitadismo, da vitimologia. Ah, meu Deus, olha Chico, olha Divaldo, olha essas grandes personalidades, nunca chegarei ao ponto deles. E realmente, se continuar com esse pensamento, nunca vai chegar. E aí, quando as pessoas têm essa opinião, eu gosto sempre de lembrar do livro Há 2000 anos. Eu não estou aqui, eu preciso explicar isso, que as pessoas às vezes não entendem errado. Eu não estou aqui, de forma alguma, desprezando a figura de Emmanuel. Mas leia as primeiras páginas do livro Há 2000 anos e me fale qual era a personalidade, o grau emocional de Públio Lentulus naquele tempo e veja o que é Emmanuel hoje. Então, todos nós vamos alcançar esses pontos de superar as angústias da nossa vida, de sermos cada vez melhores, mas nós precisamos começar de algum lugar, sem desânimo, sem achar que estamos muito à frente, sem achar que estamos muito atrás. Executando de onde nós estamos, nós alcançaremos o ponto desses grandes irmãos. Nós aqui não imaginamos, por exemplo, que, veja as dores que Francisco Cândido Xavier enfrentou em sua vida, as dores que Divaldo Franco, com perseguições dentro do próprio movimento espírita, na década de 60, dizendo que ele estava plagiando Francisco Cândido Xavier, e ele suportou essas dores calado e tem um dos maiores trabalhos de benemerência que nós temos conhecimento, as dores da dona Ivone do Amaral Pereira, tão pouco falada no nosso movimento, mas que tem uma lavra psicográfica
maravilhosa, Dona Ivone do Amaral Pereira. Nós vamos ver um livro que ela traz de cartas, e agora eu me esqueci o nome dela aqui, que ela dizendo que ela ia até as escadas tentar a publicação dos seus livros, e que houve um momento que ela falou assim, eu vou enterrar meus livros, porque ninguém os aceita. Mas ela foi resiliente, ela suportou, e ela deixou uma obra que nos encanta. Com o seu compromisso, como ela bem o fala, com o seu compromisso de já haver falhado enquanto suicida e estar passando essas informações para todos nós. Kardec, meu amigo, só para nós terminarmos aqui, Hipólito Leon, Denizar Rivail, meu amigo, até alto de fé o rapaz sofreu, mas estava lá resiliente, trabalhando e cada vez mais forte. Nós vamos também conseguir. Você queria dizer, minha irmã, eu te interrompi, desculpa. Não, tudo bem. Era só que eu achei interessante que realmente Ivone Pereira Amaral... Ivone, ela é pouco comentada, né? E foi o primeiro livro espírita que eu tive acesso, foi o Memórias de um Suicida. E é dela, então eu fiquei assim, extasiada. Aí eu disse, meu Deus do céu. E realmente ela é muito pouco, não sei porquê, ela é pouco falada assim no nosso meio, né? O trabalho dela é maravilhoso. Trabalho maravilhoso, e ela enfrentou, eu estou aqui trazendo dados que nós temos num livro autobiográfico da Dona Ivone. Ela enfrentou sérias dificuldades para ter a sua obra publicada. E é uma abençoada lavra psicográfica. Então, meus amigos, todos passamos por essa dificuldade. Eu preciso citar aqui o grande Jerônimo Mendonça, o gigante deitado? Não preciso. Jesus. Jerônimo Mendonça, que tinha todas aquelas dificuldades, que nós aqui não precisamos enumerar, e tinha um bom humor, que virava para Divaldo e falava, Divaldo, nas suas palestras as pessoas te aplaudem, eu sou carregado. Olha isso! Olha isso! Olha, veja a reação. E há uma questão muito interessante de Jerônimo, que Jerônimo foi procurar... Não vamos estourar o tempo, estou controlando aqui. Jerônimo vai procurar Chico Xavier. Eu não sei se eu li isso em Ramiro Gama, por favor, me perdoem, tá? Mas Jerônimo vai procurar o Chico Xavier como hemorragia, um sangramento que não estancava. E após o tratamento, né, o Chico aplicando aquela energia doce, a hemorragia foi estancada. E o Chico virou para ele e falou o seguinte, Jerônimo, isso aí é porque você está com a síndrome que é muito comum, que é a síndrome do coitadinho. Está todo mundo falando, coitado do Jerônimo, Jerônimo é cego, Jerônimo não consegue pegar nada, tadinho do Jerônimo, e você está acreditando que você é um coitadinho. E aí isso deu esse problema, essa hemorragia, esse sangramento que não estanca. E olha, Chico falando isso, dando esse conselho, você não é coitadinho, você tem muito para fazer, dando esse conselho para o grande, para o gigante deitado. Então, meus amigos, essas situações adversas, cada um no seu grau vai enfrentar. E a resiliência todos nós vamos buscar. E é um ponto importante falarmos sobre isso. Ela vai ser atingida em níveis diferentes para todos nós. A forma que eu enfrento um problema, uma dificuldade, é completamente diferente da forma que você, minha irmã, ou que os nossos irmãos que estão nos acompanhando irão enfrentar. Se há algo que ainda me tira um pouco do sério, para não falar que me irrita profundamente, porque... Mas se há algo que me tira um pouco do sério, é quando as pessoas olham para as dificuldades do outro, dizendo, nossa, mas você está sofrendo com isso? Eu já passei por coisa muito pior na minha vida e não sofri. Amigo, cada dor atinge a individualidade de uma forma diferente. Então, as maneiras de encarar, de superar, de sobressair vão ser diferentes. Porque nós somos diversos ao infinito, graças ao Pai. Nós florescemos de forma diferente e nós precisamos aprender a florescer onde Deus nos envia da nossa forma particular. E é aí que eu começo a adentrar em como a doutrina espírita propicia a construção de atitudes resilientes, trazendo entendimento, trazendo compreensão dos fatos que nos cercam. E essa compreensão vem da ideia inicial, primacial de tudo aquilo que nos rege. Como operador do direito, eu gosto dessa expressão, sabe, irmão? Operador do direito. Eu me sinto um cirurgião da área jurídica. Mas como operador do direito, nós aprendemos que os estados organizados, assim o deveria ser,
todas as construções jurídicas, os mecanismos legislativos têm que respeitar uma posição central. As leis devem respeitar a Constituição daquele Estado. É ela que vai ditar o que pode ou não pode ser dito. Então, por exemplo, a pena de morte é proibida na nossa Constituição da República Federativa de 1988. E é por isso, então, que nenhum ordenamento infraconstitucional pode permitir a aplicação da pena de morte. Qual é, então, no universo, qual é, então, o organograma máximo que nós temos de criação de leis? É Deus. É Deus. E é por isso que lá no começo do Livro dos Espíritos nós já temos a pergunta, o companheiro Gouveia está aqui, se eu colocar um artigo nessa pergunta, o companheiro Gouveia que estuda comigo há 16 anos, ele vai criar um problema comigo aqui. Mas a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: que é Deus? Não o que é Deus. É sem artigo. Que é Deus? Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E é essa inteligência suprema, essa causa primeira de todas as coisas, que vai nortear todos os regulamentos que movimentam os mundos, tanto em seu exterior quanto em nosso interior. E lá na pergunta de número 10 do Livro dos Espíritos, nós começamos a discutir sobre os atributos da divindade. E por que nós vamos discutir sobre os atributos da divindade? Porque o questionamento 10 é Kardec indagando a espiritualidade. Nós podemos compreender a natureza íntima de Deus? E a espiritualidade responde: não. De forma alguma. Nos falta... E eles se colocam, é interessante que eles se colocam, né? Falta-nos um sentido para compreender a natureza íntima de Deus. Apesar de não conseguirmos compreender a natureza íntima da divindade, nós podemos começar a conversar sobre alguns dos seus atributos, que é uma falha que muitos de nós espíritas incorrem em entender que aqueles atributos ali predispostos, construídos na pergunta de número 13, eles encerram todos os atributos da divindade. Não, ali nós temos alguns, e esses atributos são ao infinito, e todas as características ali descritas são ao infinito. E ali nós vamos entender que este Deus é, por exemplo, né, vamos trazer aqui talvez 3 dos 5 que são ali expressos. Ele é eterno, ele não teve início, não tem fim. Ele é imutável e ele é soberanamente justo e bom. E como eterno, imutável e soberanamente justo e bom, ele cria leis que são eternas, que são imutáveis e que consignam o ser soberanamente justo e bom. Então, tudo o que rege o universo não vai escapar dessas noções. E se o escapar, qualquer coisa que o escape não pode ser caracterizado como divindade. Se nós falamos, por exemplo, e por que estamos conversando sobre isso? Se nós falamos, por exemplo, Deus está me punindo, o que é uma atitude não resiliente, Deus está me punindo, nós não estamos conversando sobre Deus. Porque Deus não pune a ninguém. Para punir alguém, ele precisaria ficar com raiva de alguém. Para ficar com raiva de alguém, ele não poderia ser perfeito em todos os seus atributos. É uma questão de antropomorfizar a Deus que nós realizamos na história humana. Achando que Deus acorda de mau humor e fala: não gostei do jeito que o Uriel vestiu hoje para ir trabalhar, não. Tá aí, vou mandar um pneu furado para ele. Vou mandar uma discussãozinha no trânsito para ele. Isso é você colocar Deus do nosso lado. Ao invés de nos fazermos a imagem e semelhança de Deus, fazemos Deus a nossa imagem e semelhança. Cheio de triminique. O café estava frio, eu estou irritado. Eu vou descontar na primeira pessoa que eu encontrar. Então nós não podemos falar que Deus pune alguém. Nós não podemos falar, as pessoas às vezes muito nos perguntam sobre isso. Uriel, cometi uma falta. Deus me perdoou? Aí a primeira resposta que eu dou é: não, Deus não te perdoou. Simplesmente porque Deus não ficou com raiva de você. Se para você falar Deus me perdoou, você está considerando que Deus ficou com raiva de você. Está considerando que em algum momento Deus desistiu de você. Falou: rapaz, Uriel é difícil demais. Hoje eu não dou conta dele, não. Talvez mais para frente. Não. Então eu não posso falar Deus me perdoou. Pelo simples fato de que não há motivo que ele seja necessário ele me perdoar ou não perdoar. Ele é o amor substantivamente falando. Nós conversamos ainda em amor em questão adjetiva. Colocando conotações, colocando condições para amar.
Deus é substantivo em amor. Então ele simplesmente não vai perdoar alguém porque não há motivo, ele não é ofendido. Ele cria uma lei que é eterna, um conjunto de leis que é eterno, que é imutável, que é eterno e que é imutável. E quando nós atravessamos essas leis desrespeitando-as, nós precisamos reparar. Nós precisamos reparar. Eu vou pegar uma pergunta aqui da Fátima Batista que eu achei muito interessante. Que ela fala, como educar os filhos sem alguma punição? E aí, Fátima, se nós levarmos esse conceito para Deus, nós estamos falando que Deus age como os pais humanos. Quando, na verdade, os pais do gênero humano tentam, com um rascunho ainda muito imperfeito, educar os seus filhos da forma que Deus nos educa. Deus, ele cria leis eternas e imutáveis, inscritas, escritas, descritas em nossa consciência, e quando nós desrespeitamos essa lei, porque ninguém pode avançar tão alto e desrespeitar a própria lei sem precisar repará-la, quando nós desrespeitamos essa lei, é a própria consciência da individualidade que faz com que ela precise reparar. Não é Deus que nos pune, é a nossa individualidade profunda que diz, você está indo contra a sua essência. É preciso reparar. É preciso consertar. É preciso retornar à normalidade. Então, é aí que nós precisamos trabalhar, tá bom? Minha amiga Fátima Batista, é aí que nós precisamos trabalhar. E aí, entendendo esse conceito da justiça do Senhor, da justiça do Eterno, nós passamos a perceber como funcionam os processos reparadores, os processos de dores. Nós entendemos que, e aí nós vamos ao capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que salva o melhor juízo, aqueles que têm maior conhecimento nessa área, por favor, nos corrijam se estivermos errados. Salvo o melhor juízo é o capítulo mais extenso do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, onde já nos primeiros itens, se eu não me engano, a partir do número 4, Kardec começa a discutir conosco sobre as causas atuais e as causas anteriores das aflições. Meus irmãos, para aqueles que não estão muito acostumados, habituados com a leitura, com o estudo sequenciado do Evangelho segundo o Espiritismo, como ele é construído, como seus capítulos são construídos. Primeiro, que nós temos que considerar, né, minha irmã, que o Evangelho segundo o Espiritismo ele é um miudinho. Ele é um miudinho dos atos da vida moral, dos atos de ensino moral do Cristo. Ele é um estudo sequenciado da parte moral dos ensinos do Cristo. E como ele é construído? Primeiro, no início do capítulo, nós vamos ter a passagem evangélica que será completamente delineada, será completamente discutida conosco. Depois, nós temos comentários de Kardec, sempre muito bem intuído. E logo após, nós temos as instruções dos Espíritos. Então, o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, vai abrir o seu texto com a questão, bem-aventurados os que sofrem, os que choram, porque serão consolados. Tanto os textos de Mateus como os textos do evangelista Lucas. E aí, lá para o item 4, acho que é o item 4 mesmo, começa a ser discutida. Primeiro, nós temos a justiça das aflições, se eu não me engano, e depois as causas atuais e anteriores das aflições. E aí, nos primeiros parágrafos desse item, Kardec vai nos dizer: todas as dores, misérias, vicissitudes, tudo que nós sofremos aqui, o homem é o principal artífice, é o principal arquiteto, é o principal construtor. Então, todos esses processos tormentosos, difíceis que nós enfrentamos na vida, nós demos causa. As causas estão na vida presente ou fora dela. E aí muitas pessoas, e eu não entendo por quê, podem achar que isso não é consolador. Me fale o que é mais consolador em saber que nós criamos a nossa própria prisão e que a chave para se libertar das celas está em nós. Nós somos os nossos próprios carcereiros. Há algo mais consolador que isso? Não há. Na minha opinião, não. O problema, né, meu irmão? Eu falo isso me incluindo no meio, tá, gente? Pelo amor de Jesus. A gente tá aqui para aprender mesmo. A gente tem medo de se conhecer.
a gente tem medo de ir profundo, não sabe o que é que vai encontrar. Ou melhor, inconscientemente sabemos, mas não temos a coragem de admitir que somos aquilo. Então, talvez isso pese um pouco, né, pra gente. Exatamente. É o medo da assunção de responsabilidades. Né? A dona Joana de Ângeles tem um texto maravilhoso pelas mãos de Walter Pereira Franco, que é o fracasso e responsabilidade. E aí ela vai nos dizer, quando nós pararmos de sermos seres culpados e passarmos a sermos seres responsáveis, talvez amanhã não mais repetiremos os erros de hoje ou de outrora. Quando nós somos culpados, nós temos essa dificuldade. Porque o ser culpado, ele tem uma construção emocional de que a responsabilidade não é dele. O ser culpado joga ao outro a origem dos seus problemas. E quando não consegue identificar entre os encarnados, joga, no caso do espírita, para o obsessor. E quando não consegue achar o obsessor, joga para Deus. Ah, eu sou colérico porque Deus me criou assim. Se Deus não quisesse que eu respondesse todo mundo de forma inconveniente, ele tinha me criado mais calmo. Então, aí nós começamos, quando nós nos sentimos culpados, nós passamos a responsabilidade para o outro. Mas quando nós percebemos que somos os arquitetos, os construtores, os artífices principais das nossas dores, nós assumimos responsabilidade e aí começamos a ser resilientes. E aí começamos a trabalhar para a nossa melhoria. Começamos a trabalhar para nos libertar das nossas próprias prisões emocionais e mentais. E nós temos aqui, nós separamos aqui algumas estratégias para se criar resiliência. Neste ponto, entendendo que tudo que nos acontece tem uma razão de ser, e que essa razão é justa, eu gosto de trazer uma imagem mental de um caderno. Todo mundo faz uma imagem mental de um caderno. Quando eu estudei, eu sou velho, tá, gente? Quando eu estudei, eu fazia o 2º grau. Na minha época era o 2º grau. Hoje é ensino médio, eu acho. Na minha época era 2º grau. E os professores de onde eu estudava, eles gostavam de fazer o esquema da setinha, né? Colocava o título, uma setinha, aí desenvolvia o assunto aqui, uma setinha, desenvolvia o assunto aqui, uma setinha. Então vamos colocar uma setinha aqui. Ok, então eu sei que tudo o que me acontece tem uma razão de ser. Setinha, toda razão de ser que existe em tudo o que me acontece é justa. Por quê? Porque Deus é justo, é soberanamente justo e bom. Então, vamos lá. O Gouveia está falando, e eu então, Gouveia, se eu estudei no ensino médio, você estudou no científico. A sua época é a época do científico, por favor. Aí o que acontece? Entendendo que o que nos cerca de dificuldades é justo, nós fomos os causadores dessas dificuldades, e aí nós percebemos que somos atores fundamentais para a mudança de comportamento e para essa criação da resiliência, nós separamos 10 métodos aqui. A primeira estratégia para se criar resiliência: procurar ter atitude positiva. Vou repetir. Procurar ter atitude positiva. Só que, gente, eu preciso falar um negócio. Não é o otimismo meio bobo que nós estamos acostumados nos dias atuais. Eu fico vendo, assim, eu preciso sempre comentar sobre isso, e não quero aqui entrar só na questão do Covid, porque eu acho que de Covid nós já falamos demais, né? Não precisamos falar tanto, mas eu fico absurdado, é a palavra que a gente usa no interior de Minas, eu fico absurdado quando eu vejo as pessoas virarem e dizer, gente, essa Covid é maravilhosa. Que coisa boa para o gênero humano, como a gente está aprendendo. Isso, para mim, é um otimismo besta. Isso é um otimismo besta. A atitude positiva, real, é uma atitude adulta. É dizer, gente, não é fácil o que eu estou enfrentando na minha vida. Não é fácil, mas é necessário. E eu vou conseguir vencer. Porque senão eu vou ser como os antigos que jejuavam, os antigos religiosos, os antigos hebreus que jejuavam e andavam gritando no meio da rua, chicoteando-se e fazendo aquelas mortificações do corpo. Eu vou andar no meio da rua gritando. Tem alguém aí que pode me oferecer mais dor? Tem alguém aí que pode me oferecer mais dificuldade? Tem um carro aí para me atropelar? Porque esse mês eu não quebrei a perna ainda, eu estou querendo quebrar a perna. Então eu vou andar no meio da rua procurando uma dor, procurando um sofrimento. Então a atitude positiva que ajuda a gerar a resiliência é reconhecer que o momento é difícil,
Reconhecer que está acontecendo um problema, que está acontecendo uma mazela, uma tempestade na minha vida, mas que nem por isso o sol deixou de brilhar. Nem por isso a vida acabou. Nem por isso o mundo acabou. Né? Esse processo de doença não é o primeiro processo de enfermidade que a humanidade enfrenta, não é o primeiro processo de epidemia, a humanidade já enfrentou outros, piores, iguais, mais tranquilos, e a humanidade venceu todos eles. E nós vamos vencer mais um. Quando você passa isso para a sua vida particular, esse problema que eu estou enfrentando agora na minha família não é o primeiro que eu estou enfrentando, nós já vencemos outros problemas, nós vamos enfrentar outros, e nós vamos vencer esse, e nós vamos vencer outros. Então, essa é a atitude positiva. Segunda estratégia para se criar resiliência. Isso aqui a gente tem que colocar em cima da cama. Aceitar. Está anotando aqui já os 10. Aceitar que a mudança faz parte da vida. Boa noite, meu irmão Daniel Henrique Nascimento, lá de Ibiá. O melhor restaurante de Ibiá, que é o Hotel Paulista. Eu vou lá, eu como 6 vezes e repito a 7ª para não ficar com vergonha. A segunda estratégia para se criar resiliência. Aceitar que a mudança faz parte da vida. Eu fico olhando isso, o casal, né? O casal, gente, início de relacionamento, até quimicamente falando, você tem aqueles 6 meses a 2 anos, que é aquela paixão extrema. Que é aquela paixão do Leonardo DiCaprio e da Kate Winslet no Titanic. Você tá, o navio bateu no iceberg, você fala, não, que bacana, bateu no iceberg, vamos afundar junto. E é aquilo ali normal. Mas as coisas vão modificando. E aí você vê, às vezes, o casal, o parceiro ou a parceira, virar para o outro e falar assim, você não me ama mais como antigamente. É claro que não. Isso melhora, isso aumenta. Esse sentimento se fortifica. Não é igual ao primeiro dia, às vezes é mais forte, às vezes talvez não, talvez tenha enfraquecido um pouco mais, porque as coisas mudam. E aí nós precisamos criar uma antifragilidade no espírito. Porque senão nós seremos sempre frágeis, não aceitando as mudanças que acontecem ao nosso redor. A beleza da vida é a impermanência. É que ela muda. Porque isso, veja bem, no momento de dor, o momento de dor ele é impermanente. Ele vai passar. Ele vai mudar. Então, aceitar que a mudança faz parte da vida. E se mudou hoje para pior, amanhã vai mudar para melhor. Porque assim é a vida. Porque assim é a existência. Nada é igual. O futuro não é mais como era antigamente. Nada permanece igual. Terceiro ponto. Flexibilidade. A gente tem que ser. Tem um filme que eu acho maravilhoso. A minha esposa gosta mais desse filme do que eu. Mas eu acho ele muito bacana também. Que é o Tigre e o Dragão. E aí eles andam nos bambus. E o bambu, ele, aqui, igual a gente fala aqui, né? Ele enverga, mas ele não quebra. Então nós temos que ser igual o bambu, flexível. Ele enverga, mas não quebra. E quando volta, volta mais forte. Quarto ponto. Agir. Mas agir de forma decisiva. É aquela frase. É uma loucura esperar resultados diferentes, tendo sempre o mesmo comportamento. Aqui eu vou um pouco ao livro Céu e o Inferno, onde Kardec enumera o Código Penal da Vida Futura, em 33 artigos. E no artigo 16, ele vai nos apresentar a tríade da recuperação, que é arrependimento, expiação e reparação. E às vezes a gente confunde o arrependimento com o desculpa. Arrependimento é muito mais do que pedir desculpa. Nós voltamos a João Batista quando ele fala, arrependei-vos, porque o reino, e ele faz aquele discurso, o arrepender verdadeiro é a metanoia. É o quê? É você mudar a sua estratégia de vida. É você mudar o seu comportamento. Isso é uma questão, inclusive, até de fé. Quando o Cristo fala, a tua fé te curou, a tua fidelidade aos meus preceitos mudou o teu comportamento emocional, mudou a tua forma de encarar a vida, e é por isso que você agora está encontrando o processo de cura. Agir, mas de forma decisiva. Arrepender, converter, mudar a direção, evoluir. Não mais dar desculpas para o que está acontecendo, mas assumir a responsabilidade do que está nos cercando. Quinto ponto. Avançar com objetivos e metas realistas definidas.
Isso aqui eu vou dar um exemplo meu. Não parece, mas há alguns anos atrás, dentro do que eu posso, porque eu sou bem alto, eu tenho 1,89 m, minha família toda é muito alta, minha mãe tem 1,80 m, só para você ter uma ideia. Eu tenho 1,89 m, sempre fui muito pesado. Dentro do que eu posso, há alguns anos atrás, eu estava correndo muito bem. Consegui correr até 16 km sem parar. E aí eu parei de correr. Bateu aquela preguiça, eu parei de correr. E hoje eu tento retornar a correr. Só que eu tento retornar a correr no ponto que eu corria quando eu estava na minha melhor forma daquilo que eu posso. Isso não é um objetivo, uma meta que eu vou conseguir alcançar do dia para a noite. Eu preciso avançar, nem que seja 1 metro por dia, mas eu preciso avançar. É você criar metas realistas. Para você desenvolver a resiliência, você precisa criar metas realistas. Nós queremos conhecer os mistérios do reino dos céus, sem antes conhecer os mistérios da nossa própria individualidade. Então, trace uma meta realista, dia a dia. Dia a dia. O que eu posso fazer hoje que eu serei melhor do que ontem? Então, é isso que eu vou buscar. De pouco a pouco, de objetivo em objetivo, de meta realista em meta realista, eu vou avançando. O 6º ponto, que é fundamental, nunca se esqueça, você não está sozinho. Quando o sofrimento bate à tua porta, não se isole. Quando a dor bate à sua porta, com o processo emocional de sofrimento, não se isole. Estenda a mão, peça ajuda, entenda que nós estamos aqui uns pelos outros. Uma irmã muito querida chegou para mim uma vez e me disse: Uriel, eu vou me suicidar, porque eu não vou conseguir enfrentar tudo isso que eu estou enfrentando sozinho. E eu respondi a ela: graças a Deus, você percebeu que você não vai conseguir enfrentar tudo isso que você está enfrentando sozinho. Porque nós somos filhos de um mesmo Pai, herdeiros de um DNA divino, e a nossa missão é trabalharmos uns pelos outros. O mundo mentiu para nós, querendo que acreditássemos que a nossa essência é uma essência egoísta e orgulhosa, que aqui é cada um por si, esquecendo a parte do Deus por todos. Essa não é a nossa essência. Ser resiliente é também redescobrir a nossa essência. E a nossa essência é uma essência divina, é uma essência de amor, é uma essência de união. Então, não esqueça, você não está sozinho. Estenda a tua mão e peça ajuda. Vários irmãos vão oferecer a mão em retorno. 7º, e aqui o Gouveia já colocou para nós, vai estar lá na 919 do Livro dos Espíritos. Pergunte: quem sou eu? Para desenvolver resiliência, eu preciso saber quem eu sou. Para me fortificar, eu preciso saber quem eu sou. Para pontuar as dificuldades da minha vida, resolvendo-as, eu preciso identificar quem eu sou. Quem eu sou. Qual que é o primeiro passo para se trabalhar um vício? É reconhecer que tem aquele vício. É levantar no meio de todos em uma reunião anônima e dizer: eu sou alcoólatra, eu tenho um problema com o alcoolismo, eu tenho um problema com drogadição, eu tenho um problema com o vício das questões sexuais. É saber qual é o problema que você tem. Então, conhece-te a ti mesmo. Um sábio da antiguidade já vos disse, resposta à pergunta 919, conhece-te a ti mesmo. Pergunte sempre, não se canse de perguntar, quem sou eu? E não se canse de descobrir diuturnamente novas respostas para essa pergunta. Porque nós não somos os mesmos, sempre. 8º, e esse 8º eu tenho aprendido ultimamente. Sorria. É o famoso positive vibes, é o positive vibes. Sorria. Não seja aquela pessoa carrancuda, que a pessoa fala para você: nossa, mas o dia está tão ensolarado, que dia maravilhoso. Você fala: não, mas tá quente demais, né? Tá quente demais, podia chover um pouquinho. Aí começa a chover, a pessoa fala: olha, tá chovendo, você pediu chuva. Ah, não, mas nem chuva é ruim demais. Então, a pessoa vai conversar com você, você é sempre aquele profeta do apocalipse, no sentido de destruição. Você está sempre com o emocional para baixo, você está sempre muito triste, você está sempre desanimado. Bom dia, o que tem de bom? Segunda-feira, detesto segunda-feira, vou ter que sair para trabalhar de novo. Então tenha sempre uma atitude positiva, uma atitude realista, positiva, sempre sorria. Eu falo que eu tenho mais dente que o natural. Eu sei lá quantos dentes uma pessoa tem na boca, mas eu acho que eu tenho o dobro de dente na boca. Então eu preciso mostrar todos eles. E Deus me deu esse monte de dente aqui, eu preciso mostrar todos eles. Tem eu não vou lembrar o nome do estudioso,
Mas ele fala que sorrir traz endorfina, acalma. Não é o sorrir de desespero, né? Porque a música já nos fala, quem sorri de tudo é desespero. Não, não é o sorrir de desespero. Mas sorria, seja alegre, tenha esse positivo vibe, emane uma boa energia. Nono, nunca esqueça, escutem, meus amigos, nunca esqueça de cuidar de você mesmo. Porque às vezes nós só cuidamos dos outros. Nós só queremos amparar os outros. Mas nós esquecemos que o ensinamento é: ama teu próximo como a si mesmo. Se eu não me amo, eu não amo o outro. A Janice está colocando, hoje a gente tem que aprender a sorrir com os olhos. Acredito que é um preceito budista, que os olhos são o espelho da alma. Se você está sorrindo, o teu olhar está transmitindo aquele sorriso. Pode ficar muito, muito tranquila com relação a isso. Mas não esqueça de cuidar de você mesmo. Você tem cuidado de você? Você tem tirado um tempo para você? Um tempo para meditar? Um tempo para pensar em você? Para clarear os seus pensamentos? Para pensar no que você precisa? Isso não é uma atitude egoísta, gente. A atitude egoísta é quando eu penso no que eu preciso e não importa se o que eu preciso vai prejudicar o outro. E assim eu faço. Isso é uma atitude egoísta. Pensar no que você precisa é uma atitude de solidariedade com você mesmo. Se for prejudicar o outro, aí você tem que pensar duas vezes. Porque aí não é uma coisa boa, não. Mas se você precisa, você reconhece e não prejudica o outro, é algo que você precisa fazer. E 10º e último item, cultive bons hábitos. Hábitos ruins, eles não desaparecem. Eles são transformados em bons hábitos. Emmanuel vai nos dizer isso na obra Pensamento e Vida. Cultive bons hábitos, cultive bons comportamentos. Substitua-os. Isso cria resiliência. Mas aí você precisa se identificar. Que é como nós vemos, por exemplo, nós vemos isso em Simão Pedro. Que ele é carinhosamente, o nome é Simão. Pedro é uma alcunha carinhosa que Jesus dá a ele. Cefas, uma pedra. No início, por quê? Porque era aquela pessoa inamovível. Era aquela pessoa intransigente. Pedro era intransigente. A sorte é que Jesus estava com ele no lado. Inclusive, nega ao Cristo 3 vezes. Mas aí, Cristo, gente, esse é o brilhantismo de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele pega tudo aquilo que ainda existe de incorreto em nós e transforma para trabalhar em seu amor. Ele pega um Uriel que é extremamente vaidoso, gosta de falar pelos cotovelos e nem sempre falava coisas muito agradáveis, e ele olha para o Uriel e fala assim, você é vaidoso, você é orgulhoso, você gosta de falar, você gosta do que os outros te escutem, então agora você vai falar sobre mim. Agora você vai trabalhar até cansar falando sobre mim. As suas palavras já desencaminharam muita gente. Em vidas, em séculos sem fim. Agora está na hora de você falar sobre mim. Boa noite para nossa irmã Luzia Alves, tão querida que está aqui. Ele pega Pedro, você é intransigente? Você me negou 3 vezes? Então, primeiro, você vai reafirmar o seu amor. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Claro que amo. Pedro, tu me amas? Amo. Então, beleza. Você é intransigente? Você é uma pedra? Então, agora você vai ser a pedra de torque do cristianismo primitivo. Apacenta as minhas ovelhas. E aí nós somos mais fortes, nós somos resilientes, e tudo aquilo que há de dificuldade em nós, nós passamos a entender que transformadas são as nossas maiores qualidades. Eu queria terminar aqui com um trecho, não vou cantar, não quero espantar os nossos companheiros, mas com um trecho de uma música do Titãs. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Aprendamos a viver com resiliência, sempre melhores do que no dia anterior. Isso é o que nós queríamos deixar aqui na noite de hoje, minha irmã. Chega, falta o fôlego de tanto carinho que a gente sente no que você transmite, no quão verdadeiro é as suas palavras, né? Só retomando rapidinho um pedaço, quando você falou daquela parte de que às vezes a gente diz assim, nossa, mas por que Deus deixou que isso acontecesse, né? Eu tô passando por um castigo de Deus. Se Deus é soberanamente justo e bom, você acha que seria justo se ele te castigasse? Então quer dizer que ele criou, um exemplo,
a mim de um limo melhor do que eu crio você? Gente, todo mundo foi criado simples e ignorante. É isso que às vezes eu acho que dificulta um pouco a gente para perceber, porque é muito mais fácil você se acomodar. É muito mais fácil você ficar quieto, não é? Enquanto o seu irmão tá evoluindo, tá buscando, tá correndo atrás, tá tentando se melhorar. Então, a gente tem que parar de estar medindo o nosso relógio pelo relógio do nosso vizinho. Tudo bem, já errei muito, ok. Reconhece, como você bem colocou aí, é importante a gente saber quem eu sou, reconheça os seus erros e a partir daí comece, não é? Sim. A gente sempre pode fazer um novo começo para conseguir um novo final. A gente não pode mudar o que já foi feito, pode começar de hoje um novo. E o amigo da casa espírita que eu frequento muito aqui na cidade, ele sempre diz isso. Quer saber quem é você amanhã? Observa quem você é hoje. E quer saber quem você é hoje? Observe quem você foi ontem. Então, retomando aquela parte de que a gente é responsável pelas nossas alegrias, é muito mais fácil, gente. O que é que a gente tem que fazer? Deixar o orgulho de lado e trabalhar. Vamos correr atrás, vamos ajudar, vamos estudar. Ninguém nasceu sabendo, não mesmo. A gente tá aqui para aprender. Então, assim, vamos dar o nosso melhor, né? Vamos amar o nosso irmão. E se fosse com você? Se coloque no lugar do outro, não é isso? Se você vai falar alguma coisa que talvez inflige alguém, pare e pense, epa, e se fosse pra mim que aquela pessoa estivesse dizendo? Se fosse ela que estivesse dizendo a mim, será que isso ia doer? Peraí, deixa eu ver em que situação aquela pessoa tá pra ver como é que isso vai se repercutir quando ela for ouvir. Então, na área da saúde, que é a área que eu estudo e sou formada, a gente tenta trabalhar muito isso. E uma coisa que eu acho linda que o Espiritismo mostrou pra mim, desse pouco tempo que eu tô estudando, é que está sendo trabalhada uma medicina diferente na Uhum. Terra. Que não é só o corpo físico, né, que está doente. A doença do corpo é a doença da alma que está sendo refletida na matéria. Então, assim, é muito mais trabalhar a parte espiritual. Vários pacientes, te digo por experiência própria, com um toque, te juro, um toque na mão e uma conversa, eles melhoravam assim, incrível. É sério, eu paro assim, às vezes eu fico, meu Deus do céu, como a gente tem tanto poder e não percebe. Então, assim, nosso tempo tá acabando, Eu passou preciso muito fazer uma rápido, correção. Eu preciso fazer uma mas eu correção. gosto. Uma irmã Sim, colocou aqui, ela me corrigiu de forma muito oportuna. É porque eu conheci a música com Titãs, mas ela é de Roberto Carlos. Nós vamos deixar aqui corrigido, realmente. Muito obrigado a essa nossa irmã que nos chamou a atenção aqui. eu também conheci por Titãs. Uriel, muito obrigada. Que Jesus ilumine cada dia mais os seus passos, o seu trabalho, a sua família. Enfim, eu sou suspeita a falar porque eu sou uma admiradora do seu trabalho. Tento até, nossa, que ele fez isso aqui, legal, vou tentar fazer também, pegando os bons exemplos para a gente estar colocando em prática. E agradecer a todo mundo que participou, né, que está aqui, que se vocês já estão aqui, né, assim como a gente, já é porque você reconhece que precisa melhorar e o primeiro passo foi dado. Então agora só depende da gente de correr atrás e ser melhor a cada dia. Muito, muito, muito obrigada. E qualquer coisa que você precisar, estamos aí. Quem sabe um dia você não vem a Sergipe e a gente toma um café Peraí, aqui, peraí. como eu sei que você gosta de pão de Peraí, peraí, queijo. peraí, peraí, peraí. É o que eu falo com todo mundo que eu conheço de outra cidade. Quem sabe não. Já está marcado. Ótimo, ótimo. Vou aprender a fazer pão de queijo, hein? Não garanto ficar bom como daí, mas assim, a gente dá uns pulos Excelente. aqui. Obrigado mesmo, viu? De coração. Eu que agradeço. Muito obrigada. E aos demais, muito boa noite. Fiquem todos em paz e que Jesus os abençoe. Vamos encerrar só com um minutinho de meditação com essa música maravilhosa que eu amo.
Beijo, gente. Boa noite. Paz e luz.